Saudações a todos e todas. É com satisfação que a comunidade do LISA apresenta a série Professores em Defesa da História. Cada integrante do nosso laboratório elegeu um professor ou professora de história que lhe tenha sido marcante para homenagear. Nesse contexto pandêmico, político e social extremamente difícil pelo qual todos nós atravessamos, esse projeto rende um tributo não apenas aos professores de história, mas também à história como ciência e como disciplina escolar. Nos últimos anos, os professores de história têm combatido bravamente em frentes diversas. Ataques à sua liberdade de cátedra, a sina persecutória da chamada escola sem partido, os desafios do ensino de uma história do tempo presente, marcada pela socialização massiva de discursos de ódio e fake news, negacionismos históricos e revisionismos ideológicos de toda ordem. Enfim, seja por ignorância ou estratagema político, muitos passaram a disseminar a ideia de que a história é uma questão de opinião, cada um tem a sua. Não. História é uma ciência, possui método, trabalha com fontes e evidências do passado e exige uma formação sólida. A todos esses profissionais que nos despertaram para a dimensão crítica e reflexiva dos homens no tempo, a nossa gratidão. No episódio de hoje, eu apresento a professora Mônica Lima. Mônica é professora de História da África do Instituto de História da UFRJ, né, onde ela atua desde 2010. Mas a trajetória da Mônica enquanto professora é anterior a esse período, né, não só conectada à questão da sala de aula, mas também História da África. Por mais de 20 anos, a professora Mônica Lima atuou no Colégio de Aplicação da UFRJ e é de lá que vem a minha conexão, né? Eu estava me formando como professora de História na UFRJ e pude observar as aulas da professora Mônica, que era então a regente supervisora. E lá eu tive a oportunidade de observá-la trabalhando História da África, com alunos do Ensino Fundamental 2 e também no Ensino Médio. Foi ali que eu percebi que eu não sabia nada sobre a África, né? Estava me formando enquanto historiadora, enquanto professora, e não havia tido contato com nenhum conhecimento referente ao continente africano, né? E perceber como a Mônica trabalhava isso com os alunos, e perceber como que a história da África era rica, né? E perceber também que existiam possibilidades para trabalhar com estudos africanos no Brasil, que eu decidi, a partir daquele momento, né, me formar professora de História, mas buscar momentos de especialização e aprofundamento dos meus conhecimentos sobre os estudos africanos, né? Então, o meu encontro com a Mônica no Colégio de Aplicação foi extremamente importante, não só por ela ter sido uma inspiração enquanto professora, mas também enquanto pesquisadora de História da África e uma pessoa comprometida a levar esse conhecimento para dentro da sala de aula do ensino básico. Então, eu apresento para vocês a minha professora de História, professora Mônica Lima. Se tem uma coisa que eu me felicito sempre, que eu me lembro, né, que foi uma escolha, é ter decidido ser professora de História. E não foi algo que eu sempre achei que eu ia fazer, não. Quando eu estava no colégio, né, enfim, na educação básica, no segundo segmento do ensino fundamental e mesmo no ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio, até a última série do ensino médio, eu achava que eu ia cursar uma carreira na área de ciências da saúde, ou medicina, ou enfermagem. Eu tinha isso no meu norte, né? E no último ano do ensino médio, eu tive uma professora, é aquilo, né, que acontece na vida da gente. Tive uma professora incrível, que foi uma professora incrível. Eu achava as aulas dela, assim, como ela encadeava, né, as informações. Na verdade, aquela beleza da aula, né, aquela coisa que você
você vê que aquela aula tem um eixo, né? E que a pessoa sabe onde quer chegar com aquilo que ela está dizendo. E, enfim, eu achava que ela construía, né, um raciocínio para a gente. Talvez eu não tivesse essa expressão na cabeça na época, mais provável que não, né? Mas eu gostava porque eu tinha a sensação, depois da aula dela, que eu tinha entendido aquilo que ela tinha explicado, e as coisas ficavam na minha cabeça para depois da aula, e enfim. E aí também ela me fez acreditar que eu era boa em história. Tem isso também, né? Tem essa coisa do reforço positivo, e que, no caso, foi algo bem real, né? Bem concreto, né? Eu recebia dela esse reforço positivo, né? Que era algo muito bom. E aí, a partir dessa experiência, no meio do ano, do terceiro ano do ensino médio, eu mudei a minha opção. Eu deixei de achar que eu ia fazer para alguma coisa na área de saúde, algum curso nessa área, na universidade, e que eu ia fazer história. E eu me lembro que foi uma decisão que todos se surpreenderam, porque há muito tempo eu já tinha essa ideia, né? Eu tinha feito, inclusive, o profissionalizante na área de saúde, e aí eu fui fazer história. Escolhi história, e aí eu fui com uma colega que também gostava de história, a gente escolheu a universidade para onde íamos fazer a primeira opção. Eu, na época, no final do ano, eu fiquei na dúvida se eu fazia também para direito, eu acabei fazendo vestibular para direito e história, para as duas. E eu comecei a cursar as duas faculdades, direito e história. Quando chegou no segundo ano, acho que no segundo semestre no primeiro semestre do meu segundo ano, ou seja, o terceiro período, eu comecei a estagiar em história. Fui fazer um estágio no Arquivo da Cúria Metropolitana, com documentação religiosa, né, da Cúria, na verdade, das noviças do Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro. E gostei daquilo, gostei daquela parte de documentação histórica, de arquivo. E aí decidi que eu ia trancar o direito e me dedicar só à história. E fui fazendo curso de história, me apaixonando pelos estudos na área de história. Quando chegou também no final do curso, eu fui fazer a prática de ensino. E aí eu nunca tinha dado aula e fui colocada dentro de sala de aula. E aquela experiência foi absolutamente definidora para os caminhos que a minha vida tomou, né? Eu absolutamente me apaixonei pela sala de aula, pelo magistério. Então, e aí eu nunca mais voltei para o direito, né? Como vocês podem imaginar, e passei não só continuei não só a trabalhar com pesquisa, né? Eu passei para outros arquivos, com experiências profissionais em outros centros de documentação, como decidi apostar no magistério. Aí fiz os concursos, né? Que estava terminando a graduação, fiz concurso e fui ser professora do Estado à noite, dava aula à noite na rede pública estadual do Rio de Janeiro, e abriu naquele ano o concurso para o Colégio de Aplicação do UFRJ, onde eu havia feito a prática de ensino. E eu comecei também a fazer, a dar aula lá. Aí fui ser professora do Estado e do CAP ao mesmo tempo, e também trabalhava no Centro de Documentação da OAB, aquela vida da gente, né? Trabalhando manhã, tarde e noite. Mas, absolutamente, cada vez mais o magistério, a sala de aula me encantava, né? E aí, quando eu estava começando a minha experiência no magistério, eu tinha 2 anos de magistério, ainda é um começo, né? E aí, boa noite para quem está chegando, estou começando também. E isso era o começo, né? Os 2 anos da minha experiência como professora do CAP do Estado. Eu dava aula no ensino médio à noite, e no CAP eu dava aula no fundamental e no médio.
E seguia com o trabalho de pesquisa à tarde. Na época, eu estava no Centro de Pesquisa e Documentação da OAB do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados. Bom, eles tinham um centro de pesquisa e a gente, enfim, produzia uns trabalhos para a direção do centro de pesquisa, e a gente estava com um projeto de organização da documentação cartorária em Vassouras. Eu fui participar desse projeto. E caíram nas minhas mãos documentos, né, da história da presença de africanos escravizados ali na região de Vassouras. E eu passei a me dedicar a essa documentação. E isso tudo eu levava também, né, para a sala de aula. Eram experiências todas muito novas na minha vida profissional e caminhando juntas, né? Até que um dia uma professora, que foi minha professora na graduação, ela me falou: está tendo uma seleção do mestrado para estudar a África, e eu lembrei que você trabalha já há algum tempo com essa documentação de africanos escravizados em Vassouras. Eu já vinha, esse projeto me acompanhou desde antes do fim da graduação. Aí eu falei, poxa, eu estava juntando documentos para ter a prova de títulos, né, para ter uma classificação melhor, e eu fui buscar um documento que dissesse que eu tinha sido monitora na graduação, era o único título que eu tinha, além da própria graduação, àquela altura. E aí ela falou, olha, não quer fazer essa seleção para esse mestrado de África? Eu falei, onde é que é esse mestrado? É lá no México. Aí eu fiz a seleção. Estava naquela fase da vida que você, né, que as coisas vão aparecendo, né? Foi ao mesmo tempo, na verdade, do que eu fiz o concurso, que eu fiz o início da minha experiência como professora e trabalhando nesse projeto em Vassouras, e resolvi que eu ia tentar um mestrado sobre África, que me parecia, na época, assim, algo fascinante e desconhecido, né? Assim como o México. E, bom, demorou muito tempo, porque era um processo longo essa seleção para esse mestrado, demorou mais de um ano. E, enquanto isso, eu dando aula e me encantando pela sala de aula. E veio o resultado do concurso para esse mestrado que eu tinha passado e tinha conseguido a bolsa. Aí eu resolvi que eu ia viver essa experiência e que eu ia trazer. Eu sempre soube que eu queria trazer aquilo para a sala de aula, trazer essas Áfricas para a sala de aula. Não sabia exatamente como, eu sabia muito pouco de história da África, não tinha visto nunca na graduação. E aí foi o caminho. Eu consegui uma licença para fazer esse curso. Na época não tinha muita pós-graduação aqui. Isso eu estou falando de 1985. Então, em 1985 não tinha, as pós-graduações não haviam se estruturado ainda no Brasil. E menos ainda de África, não tinha mesmo nada, nem ninguém, né? Era muito difícil. E aí eu fui fazer esse mestrado sobre estudos africanos no México. Consegui a bolsa para ir, consegui bolsa, enfim, tudo aquilo que eu não sabia na época, nem que existia, CAPES, essas coisas eram muito distantes, né? Mas essa mesma professora, sempre tem uma professora, né? Aliás, vou falar os nomes. No meu ensino médio, a minha professora era Lúcia Bastos, que hoje é professora titular da UERJ de História, que é uma grande professora. Eu dei a maior sorte do mundo de ela ter passado rapidamente pelo ensino médio e ter sido minha professora. E a minha professora que me indicou para fazer a seleção do mestrado e depois me falou que existia uma organização governamental, aliás, um órgão do governo, que era a CAPES, que dava bolsas para estudantes, foi a Maria Conceição Pinto de Góes, que foi professora do Instituto de História da UFRJ durante muitos anos.
A filha dela ainda é professora do Instituto de História, Clara de Góes. A mãe da Clara de Góes, é. Bom, enfim. Aí essa professora me disse, tenta a bolsa da CAPES. Eu não sabia, imagina, não sabia fazer projeto, e não tinha ninguém que me pudesse ajudar naquele tempo, né? Nenhum dos meus colegas estava nesse tipo né, de plano, né? Aí eu fiz, aí fui aprovada, aí fui para o México estudar a África, viver essa dupla experiência de aprendizagem, né, e de vida. Que, enfim, acho que eu contei um pouco, né? E aí, lá no México, você se aprofundou, né, Mônica, nos estudos africanos. Como é que foi, assim, se delimitando o seu objeto de pesquisa? Pois é, isso foi uma experiência. Primeiro, porque era um mestrado. Isso foi. Eu fui para o México no final de 85, 1985. Então, naquele período, o secretário-geral da Unesco era o Amadou Mbow, um senegalês, que foi aquele mesmo que estimulou a finalização da escrita da coleção História Geral de África, né? Então, tinha uma conjuntura na Unesco muito favorável à África, e eles resolveram estimular o surgimento de cursos de pós-graduação para formar latino-americanos em estudos africanos. Então, para começar, era um mestrado interdisciplinar. Havia pessoas de história, havia majoritariamente de história, mas havia de geografia, de literatura, de relações internacionais, então, de sociologia. Então, vamos dizer assim, era um mestrado em estudos africanos numa ampla gama das humanidades, né? E incluindo letras. E esse mestrado era um mestrado destinado a formar as pessoas entendendo que a gente não sabia quase nada da história africana, que as universidades na América Latina não nos preparavam nesse campo. Não era só o caso do Brasil, né? Me lembro que era uma exceção o caso da Argentina. Os nossos colegas argentinos haviam estudado história da África na sua graduação em História, eram os únicos, por uma conjuntura muito própria da Universidade de Buenos Aires. E aí, lá, nós fizemos um curso que foi um curso muito escolarizado, inclusive. Eles sabiam que a gente não sabia nada, então a gente teve 3 anos de aula. Era aula mesmo. Quando eu me lembro disso, foi super importante, mas foi um curso puxado, né? Era outro tipo de mestrado, não é como agora, que são 2 anos e no segundo ano você já tem que estar escrevendo. Não. Lá eram 3 anos de aula e depois você tinha mais 1 ano para escrever. E aí eu tive aula de história africana, geografia africana, literatura, política, com muitos professores africanos e outros professores que não eram africanos, mas que haviam vivido ou lecionado em África. Então, isso foi muito importante para a minha formação. Né? Eu fui aluna do Adi Ajay, que é o organizador de um dos volumes da coleção História Geral da África. Ele foi um dos meus professores de História da África. Eu fui aluna de um professor em Talade Nzongola, que era do Congo, que nos deu aula de política. Enfim, Claude Meillassoux, um antropólogo que escreveu Antropologia da Escravidão, né? Foi meu professor. Enfim, e pessoas assim, né? Lemuel Johnson, que era um grande estudioso das literaturas africanas, nossa, que me deu acesso a essa literatura africana. Hoje a gente fica toda emocionada quando vê, né, o Prêmio Nobel de Literatura e para o escritor do Sudão, né? Então, assim, essas leituras, né, que eu pude ter acesso. Então, era um curso de 3 anos de aula, e eu tinha aula diariamente, de 9 às 3 da tarde.
Todos os dias. E incluía no curso uma língua africana, o Kiswahili. A gente teve aula de Kiswahili, e a aula de Kiswahili era todos os dias. E fora isso, a gente tinha aula de idiomas. A não ser que chegássemos lá muito fluentes em inglês e francês, o que quase ninguém chegava. A gente tinha aula de inglês e francês o curso todo, porque para ter acesso à bibliografia, né, não tinha quase nada em português. Eu tive 2 professores que falavam português, que eram do Cabo Verde, né, mas radicado na Guiné-Bissau, Carlos Lopes, que é também um grande sociólogo, uma tese bonita sobre os Balanta, e o Carlos Lopes, que era um cubano, que tinha morado na Guiné-Bissau, feito um trabalho de história oral lá. Fora isso, todos falavam inglês ou francês. Eu não tinha conhecimento de língua suficiente para tudo isso, né? Então, eu fiz os cursos que o mestrado oferecia. Então, era muita aula. Então, nesses primeiros 3 anos, eu estudei muito e aprendi os idiomas para ler e entender. E aí eu fui decidindo o meu tema de pesquisa ao longo desse tempo. Assim, cada hora eu queria uma coisa, porque como tudo era novo, né, tudo me fascinava. Só que no mestrado que eu fiz, a gente não tinha muita leitura e muito contato com a África de língua oficial portuguesa. Os PALOP eram um pouco negligenciados nesse curso. Então, eu fiz a minha escolha por estudar a Nigéria, né? E estudar a Nigéria, não a Nigéria como um todo, evidentemente, a área iorubá na Nigéria. Eu fui nisso aconselhada por um professor estadunidense chamado Paul Lubeck, que tinha estudado os Alçá e falou que eu tinha que estudar os iorubá. Aí eu, tá bom, vou aos iorubá. E aí estudei as cidades iorubá no final do século XIX, início do XX, mais que tudo início do XX, e como as cidades iorubá se organizaram para resistir ao colonialismo inglês. Mas, assim, eu tive que fazer uma dissertação sem nunca ter ido ao continente africano, estudando com a documentação secundária, mas isso tudo era normal, e é normal, eu acho, para muitos de nós no mestrado, né, e mesmo no doutorado. Eu trabalhei com os Blue Books, que eram os livros dos comissionados ingleses para a Nigéria, e escrevi uma dissertação da qual eu não me orgulho hoje, viu? Ela foi muito... porque foi um trabalho... Hoje eu vejo, né? Que eu tinha, enfim, estudado muito, eu tinha tido muitas aulas, tido contato com muitas coisas, mas, de fato, eu acho que eu não tinha tido tempo para processar tudo aquilo de tão novo que eu estava acessando, né? Então, eu acabei fazendo um trabalho muito descritivo, né? Hoje eu posso dizer, sem problema, que eu não coloco para nenhuma leitura aquele trabalho para ninguém. E não publiquei, no que eu fiz muito bem, porque é um trabalho descritivo e pouco analítico, né? Mas fez parte, porque foi parte da minha formação, né? Eu precisava contar uma história, e foi o que eu fiz, né? Para depois entender o que ela significava. Eu precisava construir, na verdade, mais do que contar, construir uma explicação histórica para aquelas cidades iorubás ali resistindo ao colonialismo inglês, para depois, aí sim, conseguir decantar tudo isso. E aí foi isso. Aí eu voltei para o Brasil, eu voltei para a sala de aula, me lembro que eu cheguei, eu estava né, tentando juntar a minha experiência. Eu falava palavras em espanhol em sala de aula no começo, porque eu misturava, né, as palavras muito parecidas. Eu tinha ficado 4 anos no México, fiquei 4 anos lá. Aí voltei para a sala de aula e comecei a querer juntar essas duas coisas na minha vida.
tudo que eu tinha estudado, que eu tinha ouvido, aprendido, né? O que eu estava vivendo em sala de aula. Bom, 91, né? Então, eu estou pensando assim, naquela época não tinha lei, né, do ensino de história da África, não tinha nada daquilo. Aí eu comecei a produzir eu mesma os textos didáticos para eu usar em sala de aula, né? Textos pequenos e tal, que eu experimentava com os meus estudantes. E eu encontrei um grupo com o qual eu pude. Não foi rápido assim, não, mas eu acabei encontrando um grupo com que eu comecei a trocar ideias sobre a história da África, que foi um grupo. Primeiro foi lá no atual Instituto de História, o antigo IFIX, né? Na época era IFIX, Departamento de História, junto com o Silvio Carvalho, que era professor, que já dava a história da África, né? Como optativa, e o Adilson Pinto Monteiro, que era professor de contemporânea, e ele tinha um grupo de estudantes interessados em África. Isso quando eu voltei do México. E os estudantes eram Marcelo Bittencourt, que hoje é professor da UF, né, de História da África, Roquinaldo Ferreira, né, que está na Universidade de... acho que ele está na Pensilvânia agora, se não me engano, dando História da África, né, um grande pesquisador. E o outro estudante era o Edson Borges, que é um professor de História da África da Unilab de Redenção. Mas eu estou contando o final da história, eles eram estudantes na época. E aí, com esses estudantes, esses dois professores, a gente formou um grupo de estudos para conversar sobre história da África, né? Porque não havia muita interlocução. Esse grupo acabou se estendendo e se reunindo no Centro de Estudos Afroasiáticos da Cândido Mendes, onde fomos muito generosamente recebidos pelo decano de História da África, né? no Rio de Janeiro, que era o José Maria Nunes Pereira, né? Um grande africanista, e, enfim, uma pessoa, inclusive, com muita experiência e contato com os países africanos, especialmente de língua oficial portuguesa. E ele nos acolheu no Centro de Estudos Afroasiáticos, que existia na Universidade Cândido Mendes, que é uma universidade privada, mas que era a única no Rio de Janeiro que mantinha um centro de estudos sobre o tema, e nós passamos a nos reunir lá. Esse grupo da UFRJ passou a fazer reuniões lá. Os professores tinham mais ocupações, iam menos, mas eu me agarrei àquele grupo, né? Porque com quem eu ia, né? Eu ia continuar pensando e discutindo tudo que eu tinha acumulado, né? Só podia ser esse grupo ali. Aí eu me juntei a eles e nunca mais deixei, até que eu, enfim, passei a trilhar meus próprios caminhos. Mas aí nós fizemos esse grupo, estudamos, conversamos, começamos a fazer seminários internos, enfim. Chegaram outras pessoas, foi aquilo tudo. E tudo isso alimentava a minha sala de aula, né? Na medida em que eu ia trocando e aprendendo com eles, eu ia conseguindo levar aquilo para a sala de aula. É como se eu estivesse me formando professora ao mesmo tempo que eu me formava professora e pesquisadora de História da África. Até que em 92, o José Maria Nunes Pereira me indicou para dar um curso que a Universidade Federal do Maranhão tinha aprovado, uma disciplina obrigatória de História da África para a graduação, né? Um dos primeiros no Brasil, em 1992, e que ele não poderia dar o curso, porque o curso ia ser intensivo em janeiro e fevereiro, e ele tinha obrigações aqui no Rio de Janeiro. Bom, janeiro mais que fevereiro, eram minhas férias. Aí eu falei, eu vou dar esse curso. Aí foi minha primeira experiência de criar uma disciplina de graduação, né? E dar esse curso no Maranhão. Foi 1 mês e meio de curso intensivo, diário, e aí foi minha primeira experiência, né?
formando professores e historiadores, né? Bacharéis em história. Na época a profissão não existia. Foi em 92. Foi uma experiência incrível, incrível, porque foi também encontrar o Maranhão, né? O Maranhão que eu conhecia de visitar quando era estudante de graduação, que eu fui ao Maranhão visitar, peguei aquele ônibus, 54 horas de viagem, ou 48, eu não me lembro, era algo assim. Dessa vez, não, para dar aula eu fui de avião, e dei o curso lá e foi ótimo. E aí eu tive contato com o movimento negro do Maranhão, eu tive contato com as casas religiosas, eu tive contato com o Centro de Cultura Negra, o Bloco Afro Acomabu. Por que eu tive contato? Porque eu cheguei para dar aula esse curso História da África, esse curso era um curso novo, e aí eu tinha um monte de alunos que eram do movimento negro, que eram da Casa das Minas, enfim, pessoas que estavam na longa militância, né, para que a África adquirisse sua importância, né, para os currículos. Foi uma experiência incrível, incrível. E eu pude voltar lá, eu voltei a dar esse curso 2 vezes, até que na última vez eles colocaram lá um professor da casa para fazer o curso comigo, e eu compartilhei, né, as coisas para que eu não precisasse, porque era uma despesa para a universidade, né? Eles pagavam minha passagem, minha hospedagem e a minha alimentação lá. Era um investimento grande, né? Mas para mim foi uma experiência muito importante, porque foi o meu primeiro curso de graduação. E aí eu comecei a gostar dessa ideia de pensar o ensino de história da África também na formação de professores, né? Essa experiência foi uma experiência bem importante. 94, logo depois de eu ter voltado do Maranhão, de ter vivido 2 experiências no Maranhão, eu fui a Angola. Aí fiz a minha primeira viagem à África. Fui com esse grupo do Afroasiáticos fazer uma temporada de pesquisa no Arquivo Histórico de Angola. São histórias que estão sempre se cruzando, né? Assim, eu vivendo a experiência no magistério superior, vivendo as minhas experiências em sala de aula e indo para a África e mexer nos arquivos, enfim, nos documentos, né? Ou seja, encontrar caminhos de pesquisa, né? E eu já fui para a África com um objetivo. Eu já tinha aí meu tema, que acabou sendo meu tema de doutorado, que é um tema que eu levo comigo desde 94, que é a história dos retornos para a África. Que é esse tema que é um tema entre margens, né? É um tema que é a África, mas que é Brasil também. Eu já fui no Arquivo Histórico de Angola, já busquei lá os documentos que registrassem a volta de libertos brasileiros para lá. E encontrei e coloquei eles na minha tese. Enfim, foi a primeira incursão aos arquivos africanos, foi em 94. Ou seja, está aí, é uma história, né? E é engraçado, Mônica, porque assim, quando eu cheguei lá no CAP, né, você era professora regente. E aí eu lembro que eu estava me formando, eu agora não lembro se era 2007 ou 2008, mas eu estava me formando em história, né? Estava fazendo a prática justamente. E Isso. aí eu lembro de um texto didático que você estava trabalhando, a Idade Média Africana. E aí você colocava lá, né, as várias regiões e o comércio transsaariano, não sei o quê. Eu falei, gente, como assim, né? Eu estou me formando professora de história e eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E isso, assim, me incomodou profundamente, porque eu falei, gente, como é que pode, né? E é uma inquietação que eu nunca, assim, passei ali 4 anos no IFIX, né, na UFRJ, mas, assim,
ninguém nunca tinha falado de África, né? Era aquela história, aquela formação de que a África realmente era um lugar de onde saíam as pessoas escravizadas para cá e ponto. Quer dizer, uma professora de história se formando em 2007, 2008 com essa visão ainda, né? E aquilo me inquietou. Gente, eu preciso saber mais sobre a África. Aí eu nem lembro eu nem sei se você lembra disso, mas eu comentei, eu falei, poxa, Mônica, queria saber mais e tal. Eu lembro que você me colocou para corrigir as tarefas. E aí eu fiquei fascinada corrigindo aqueles trabalhos com os gabaritos e tal, né? Aí eu lembro que no finalzinho já eu perguntei para você, falei, poxa, Mônica, eu queria saber mais sobre a África. Né? Assim, eu estou me informando, não sei o que fazer, para onde eu devo ir? E aí você que falou, olha, Ingrid, procura pela Cândido Mendes, eles têm um programa de especialização, História da África, muito interessante, você vai ter aula assim, com vários professores, acho que vai te enriquecer e tudo mais. Me indicou também um curso de extensão na PUC, com a professora Ivana. Aí eu fiz tudo que tive para fazer na época. Eu fiz esse curso da PUC, eu fui para Cândido Mendes, né? Uhum. E aí comecei a me encontrar também, né? Dentro do que eu queria pesquisar. Mas aquele encontro com você lá no CAP foi fundamental para eu ter esse norte, né? Para eu ter esse direcionamento. Porque eu lembro que eu trabalhava na monografia, eu trabalhei com a maldição camita, nos estudos no texto, né, do Jorge Bense e do Manuel da Nóbrega, os dois jesuítas, né? Então aquela coisa da maldição camita já vinha na minha cabeça. Aí quando eu encontrei o Cavazzi, eu falei, eu vou no Cavazzi. E aí fiz o mestrado em torno do Cavazzi, né? Então as coisas é engraçado realmente porque vão se juntando, né? E depois a gente vai conseguindo fazer as pesquisas, né? Encontrando os temas que chamam mais a nossa atenção, né? E é muito interessante a sua trajetória, Mônica, porque assim ela está sempre conectada à sala de aula, né? E sempre. Eu pude ver ali presencialmente você trazendo aqueles elementos, né? Que você via no que você já havia estudado, né, no mestrado. Eu não sei, mas eu acho que você estava fazendo doutorado na época, né, 2007, 2008. Eu lembro de você falar isso em sala e os licenciandos lá no fundo, né, prestando atenção. Pô, legal, olha lá, a história da África na UF, é bom saber, né, que tem caminhos, né, que tem essas áreas para a gente saber mais, né? E a gente não sabia que existia uma lei, porque a lei era de 2003, né? A gente estava em 2007, 2008, mas assim, nós, enquanto alunos da licenciatura, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na época, né? Dessas transformações que já estavam em curso, né? E aí já se passaram quase 20 anos, né, dessa lei lá de 10.639, né? Já temos Pois você ter uma ideia, a própria UFRJ, ela só abriu o primeiro concurso de História da África para professor de História da África em 2010. A lei é de 2003, quer dizer, 7 anos depois, né? Então, isso é um indicativo, né? Que eu fiz o primeiro concurso, foi o meu concurso para a UFRJ da graduação, foi em 2010, né? Ou seja, a lei já tinha tempo, né? Já tinha lei, já tinha o parecer do Conselho Nacional de Educação, ou seja, já tinha, enfim, seus desdobramentos da lei, né? Enfim, 2008 teve a 11.645 de História Indígena, ou seja, então... Mas é assim, as coisas são bem devagar. Pois é, a Vitória está falando que o deles foi em 2019. Pois é, e assim, isso foi... Essa mudança foi atingindo muito lentamente as universidades. Quando eu te aconselhei a fazer os cursos de especialização lato sensu, porque era uma saída para as pessoas se formarem em história, aprenderem história da África quando terminavam a graduação, porque elas não tinham visto na graduação. E aí surgiram esses cursos, né?
Surgiu o da Cândido Mendes, que funcionou durante muitos anos, o da PUC, que a Ivana coordenava, entendeu? Então, assim, foram surgindo esses cursos de especialização que tentavam cobrir essa lacuna, porque as pessoas saíam da universidade com essa lacuna, né? E às vezes a lei não era implementada, quer dizer, não levavam para a sala de aula como professores porque não tinham visto, né? Não tinham visto, não havia por onde começar, né? Então, isso tudo, essa transformação, ela foi, vamos dizer assim, mais lenta do que ela deveria ser, né? Até que a gente teve a pressão, eu acho que funcionou aí muito, muito a pressão dos movimentos negros e dos estudantes. Eu não tenho a menor dúvida que também foi muito importante a pressão interna na universidade. Teve a pressão externa, evidentemente, né, dos movimentos sociais, da própria de segmentos, né, da sociedade com espaço, né, de colocação, né, mas funcionou também muito internamente. Os alunos das universidades cobrando dos órgãos colegiados a abertura de concurso, a criação da área de História da África, né? Isso foi muito importante, eu não tenho a menor dúvida. E essas pessoas só puderam também ter essa cobrança porque começou-se também a se pautar as questões, né, de África cada vez mais, né? Enfim, foram coisas que foram acontecendo. Eu acho que houve uma movimentação nessa direção, e que foi que permitiu que as universidades começassem a se colocar, né? Enfim, vai surgir o GT de África Nampu, né? Esse foi algo importante e tal, assistir esse início, as grandes discussões, e eu acho que isso tudo foi criando, né? Vamos dizer assim, né, uma pressão para as universidades começarem a abrir esse campo de estudos. E, pouco a pouco, também as pessoas foram encontrando quem topasse orientá-las, que não necessariamente eram pessoas que eram especialistas em África, mas gente que estava disposto a estudar muitas vezes junto com o próprio orientando, né? E criar, né, enfim, esse espaço nas pós-graduações, porque é isso, né? A gente não tem, a não ser a Bahia agora, parece que o Maranhão também, pós-graduações que sejam específicas para estudos africanos, né? Mas a gente começou a ver, a UF foi uma das pioneiras, né? Mas houve também outras universidades que começaram a ter professores se dedicando a estudar a África, ainda que eles próprios não tenham sido formados como africanistas, mas a estudar a África e dispostos a orientar. Isso foi bem bom, bem importante também. Que aí foi isso, né? O número de africanistas foi crescendo, né? E é isso. Eu me lembro que o próprio Manolo Florentino, né, recentemente falecido, ele me dizia, ele fez o mesmo mestrado que eu. Ele foi na geração anterior à minha, né? Eu conheci pouco antes de ir para o México. E quando eu voltei, ele falou: Mônica, o caminho para quem quer trabalhar com África, porque ele foi cada vez mais se dirigindo a africanos no Brasil. Ele disse: tem que formar quadros. A gente tem que formar quadros. Quanto mais pessoas estiverem estudando essas temáticas, mais o campo pode se desenvolver. Eu vi que surgiu uma pergunta aí, Ingrid, eu não consegui ler. Foi rápido demais para mim. A Stephanie, ela perguntou assim, vocês acham que isso influencia outras áreas do conhecimento também?
Aqui em Lavras, tem na UFLA, no curso de filosofia, filosofia africana, mas sei que é uma das poucas. Eu acho que influencia totalmente, Stephanie. Totalmente. É Stephanie, né? Influencia e muito. É porque esses campos vão ampliando o interesse das pessoas, né? Você começa a estudar a história africana, mas você não dá conta de falar sobre tudo de África, né? Nunca a gente vai conseguir, né? Uma história que começa com a humanidade, né? Que produz tanta produção de conhecimento, tanta produção de saber, tantos campos, né? Que estudar a África pode abrir, que aí exatamente vão surgir demandas para estudos da filosofia africana, vão surgir demandas para estudo das literaturas africanas, vão surgir demanda para estudos dos conhecimentos científicos, de saúde, de práticas de cura que os africanos e africanas desenvolveram ao longo da sua história. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, vão abrindo os campos. E que bom que tem esse curso na UFLA, que bom. Aqui na UFRJ, recentemente mesmo, em 2020, é que conseguiram aprovar cursos com essas temáticas no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais como matérias regulares, né? Que sempre ficava na mão de algum professor que tivesse interesse, aí ele ia lá e dava. Igual o Silvio Carvalho. O Silvio Carvalho deu aula de literatura, história e literatura africana, muito tempo, mas ele era assim uma coisa que ele conseguia eventualmente quando ele não estava dando as obrigatórias de contemporânea. E era muito um recorte contemporâneo, Angola, literatura angolana, né? E sua relação com a história. Então, não era o curso que as pessoas precisavam ter, mais geral, mais formativo, né? Mas eu acho que sim, acho que abre. E acho que abre até para outros campos. Eu não me esqueço que antes da Lei 11.645, eu dava muito curso para professores, porque como eu tinha experiência de sala de aula, eu trabalhava com formação de professores e eu estudava História da África, né? Tudo junto. Foi meio que esses cursos de especialização que eu dava, cada vez mais a gente foi tendo público de professor, né? Então, eu estava dando um curso desses, mini cursos, no Cefet, aqui no Rio de Janeiro, no Centro Federal de Educação Tecnológica, né? A antiga Escola Técnica Federal. E aí um professor me perguntou, mas e aí, a história indígena? Né? Isso foi antes de 2008. Não vem, não? Você não acha que tem que ter obrigatoriedade de estudar a história indígena? Eu me lembro que eu falei, olha, essas coisas, elas uma puxa a outra. Né? Isso daí vai abrir esse campo. Eu acho que é uma questão de pouco tempo, porque não há como a gente realmente, é um absurdo, né? A gente está no Brasil, passar por um curso universitário de história e não conhecer, não ter visto nada de história indígena, né? Ter passado pelas populações indígenas ao longo da história, como se elas só existissem no momento da chegada dos portugueses, desaparecesse, né? A não ser uma outra menção à escravidão indígena no período colonial, e depois como se elas tivessem sumido, né? Mesmo, né? Imagina. Foi realmente um silenciamento, né? Uma coisa deliberada, né? De não reconhecê-los como parte da história. Enfim, e aconteceu. Em 2008 veio a Lei 11.645 e que agregou essa obrigatoriedade ao artigo 26, que já tinha História da África. E vale dizer que esses conteúdos, História da África, História dos Africanos do Brasil, Cultura Afro-Brasileira e História e Cultura Indígena do Brasil, são um dos pouquíssimos, que são explicitamente colocados como obrigatoriedade da LDB. A gente quase não tem outros conteúdos que estejam nomeados ali como esses. E essa lei não está revogada.
É bom que a gente não deixe de lembrar, né? Essa lei está em vigor e esses conteúdos são obrigatórios. Então, isso a gente também se firma nisso, porque republicanamente, né, a gente tem que cumprir uma legislação educacional que está aí para ser estabelecida. Claro que é muito mais do que isso, né? A gente acha importante ensinar e aprender a história da África muito mais do que porque existe uma lei, né? Mas é importante lembrar que existe uma lei, até porque isso nos dá o direito e o dever de reivindicar formação inicial e continuada de docentes, né, para poder trabalhar esses conteúdos. E não só na área de história, ainda tem mais essa, né? E aí, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente já tem, então, quase 20 anos, né, da Lei 10.639, e a gente tem passado por algumas reformas importantes a nível educacional, né? A BNCC, o novo ensino médio, né? E aí eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente quais são as suas perspectivas, né, da aplicabilidade dessas leis diante de tanta mudança, né, que vem acontecendo. Bom, a primeira perspectiva que eu vejo é uma perspectiva que a gente tem que buscar, e aí eu falo coletivamente, porque eu acho que é o tipo de caminho que a gente só vai conseguir trilhar coletivamente, né? Como docentes, como professores que somos. Sejamos em formação ou sejamos já professores, né, tendo concluído a sua formação universitária. Primeiro é que manter vamos dizer assim, manter a firmeza de que essa lei, que ela continua valendo, né, e que esses conteúdos eles têm que entrar nos cursos de história para a educação básica e hoje no novo ensino médio, que história está diluído, né, no amplo campo de humanidades, eles têm que entrar transversalmente nesses conteúdos, sejam eles de história, sociologia, geografia, literaturas africanas de língua oficial portuguesa, artes, ou seja, a gente tem que entender de que não dá para pensar um curso de humanidades no ensino médio da área de humanas, né, das ciências humanas, sem que ele esteja impregnado dessa presença da história e das culturas africanas e afro-brasileiras. Eu acho que assim, porque esses cursos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eles têm como um dos dados incontornáveis, né, a história do Brasil, das Américas e das suas relações com o mundo. Então, isso assim, partindo desse ponto, né? Partindo do ponto da história do Brasil, das Américas, em relação com o mundo, não dá para não incluir a história da África, em qualquer dos níveis. Né? O Brasil não se explica e não se entende sem essa história. Da mesma forma, né, não dá para imaginar esse Ocidente, né, o mundo ocidental, que é tão presente nos conteúdos de história geral, se estruturando sem entender a presença das relações com o continente africano e das relações do continente africano com esse mundo ocidental. E isso aí eu estou tratando, vamos dizer assim, de uma história um recorte clássico, ou seja, se a gente for pensar numa história do jeito que a gente gostaria mesmo, incluindo Oriente, né, o chamado Oriente, né, nas regiões da Ásia e de outras partes do mundo, aí então que é incontornável mesmo, né, que se torna incontornável, mas assim, já mesmo que se seguirmos trabalhando com esses limites que essas propostas, a meu ver, com muitos equívocos, né, essas propostas curriculares que existem aí, a África é necessária.
é necessária para a compreensão dos movimentos de população, é necessária para o entendimento de uma história global, que é o que a gente trabalha na educação básica. Na educação básica você tem que trabalhar, você não pode chegar aos detalhes, né? Porque o tempo, né, e o currículo não te permitem, né? O currículo entendido aí como a grade de disciplinas. Mas, se você vai trabalhar numa dimensão global, tem que trabalhar com as sociedades africanas e as relações com esse mundo atlântico, né? Com esse Atlântico que deságua no Brasil e nas Américas. Então, são dados que nos colocam frente a vamos dizer, uma necessidade imperiosa, né, de afirmar que não dá para trabalhar não dá para estudar a história do Brasil sem estudar a história do continente africano e suas relações com o Brasil, não dá para estudar a história do mundo sem pensar a história da África. Sim, esse orientalismo, né, que é tão bem estudado pelo Said, né, pelo Eduardo Said, que nos faz pensar que essa invenção desse Oriente pelo Ocidente, né, para a gente questionar essa concepção, a gente teria que mexer no currículo todo. Às vezes eu brincava nos meus cursos para professores, brincava sério, né? Olha, gente, para a gente colocar o ensino de história da África, né, o ensino realmente no seu lugar, vamos dizer assim, adequado, né, dentro dos estudos de história para a educação básica, a gente tinha que mexer no currículo todo. Né? Tinha que mexer no currículo todo, tinha que mudar todas as referências, tinha que construir um outro ensino de história. Né? Isso para falar só do campo da história, tinha que começar a história de outra maneira. Né? Tínhamos que rever os marcos temporais, rever uma história política excessiva que se tem, tínhamos que rever um monte de coisas. Né? Mas, se a gente não pode fazer isso ainda, né? Mas eu acho que a gente deve ter isso em mente, a gente tem que, pelo menos, comer, como diz o outro, comer pela beirada, o prato quente, né? Que você vai comendo pela beirada para poder depois dar conta. Ou seja, introduzir a história africana e afro-brasileira, introduzir a história dos povos de Ásia, né? Nessas histórias. Então, assim, vai falar das invasões holandesas no Nordeste brasileiro no século XVII, tem que falar que os holandeses, no mesmo século, eles ocuparam possessões portuguesas na África e no Oriente, no chamado Oriente, né? Na Ásia. E por que eles estavam fazendo isso? Olha o mundo numa perspectiva mais ampla. Por que esses... Então, assim, ao invés de trabalhar só o Maurício de Nassau, em Recife, naqueles anos do 17, trabalha essa perspectiva global e tenta entender que mundo era esse que precisava ter essa conexão, que fazia com que essa armada importante, que era a armada holandesa, essa marinha holandesa nesse momento, e seus comerciantes tivessem essa perspectiva de estar nessas 3 áreas continentais ao mesmo tempo. Estou dando um exemplozinho pequeno, né? Mas sem o qual não dá para a gente entender. Não dá para entender, por exemplo, a circulação de tecidos, de panos nesse mar, nesse Atlântico, né? Essa circulação de tecidos que vai movimentar a produção têxtil da Índia, né, que vai ser objeto de troca no continente africano, que vai chegar ao Brasil a partir dessas rotas, né, já estudadas, já super estudadas, mas que não chegam às salas de aula. E, no entanto, essa é uma dimensão global de relacionamentos entre territórios, né, e sociedades, que poderia tornar não só o currículo mais enriquecedor, trazendo mais
povos e partes do mundo para a história, né? Como permitindo uma compreensão do resultado dessas relações, né? Então, a gente consegue estudar, por exemplo, como o iluminismo vai influenciar a luta pela independência dos Estados Unidos no século XVIII, mas a gente não consegue ver com tanta... Isso a gente estuda na educação básica, ensina, né? Na educação básica, né? A relação entre o iluminismo, as ideias de liberdade e a luta pela independência estadunidense. Mas, assim, a gente não consegue, por exemplo, incluir com tanta intensidade o que vai acontecer num período logo depois no Haiti, né? O que esse Haiti tem a ver com o que está acontecendo nesse mundo atlântico rebelde, nesse Caribe rebelde, né? Isso, e é isso, assim, sabe? São coisas, né? A Vitória está dizendo, pois na escola você nunca viu, e, no entanto, tem tudo a ver você estudar o Haiti. E não é porque o Haiti, só porque o Haiti aconteceram várias rebeliões no Caribe. Isso tem a ver com o que está acontecendo nesse Atlântico? Tem. Mas tem a ver também com o que está acontecendo na África. Você não vai entender o fim do tráfico de africanos escravizados para as Américas, que é um processo continental, né? Porque vai acontecer em todos os países das Américas escravistas, né? Que eram muitos, se você não entender não apenas a política inglesa, os interesses ingleses, mas o que está acontecendo no continente africano, o que está acontecendo no continente africano que pressiona pelo fim do tráfico, né? As sucessivas rebeliões, a instabilidade no continente africano. E aí você tem, claro, os interesses ingleses também, né, em se fazer, em colonizar a África, né, no século XIX, de querer que os africanos ficassem na África, porque eles queriam colonizar o continente e, ao mesmo tempo, queriam enfraquecer aqueles potentados, aqueles chefes africanos que tinham armas obtidas a partir do tráfico. Então, você quebrava a economia desses caras, mantinha essa mão de obra no continente africano para fazer a sua colonização, que vão fazer mesmo na segunda metade do XIX, mas, ao mesmo tempo, não é só isso, não dá para explicar também somente pelo interesse inglês. Você tem uma série de episódios e de guerras, né, que são motivadas pelo esgotamento dessa pressão pelo tráfico. Então, é uma questão, são processos que são globais, né, que vão estar ocorrendo, que vão ter relação com diferentes partes do mundo e que poderiam ser abordados dessa forma na educação básica. Então, respondendo a sua pergunta, Ingrid, o nosso caminho é esse, nesse momento. Enquanto não conseguirmos alterar substancialmente os currículos de história, que eu acho que deve estar no nosso norte, mexer mesmo em tudo, né, rever essa história eurocêntrica, que ainda é eurocêntrica na educação básica, a gente, pelo menos, incluir recortes, né, que contemplem povos africanos, povos do continente asiático, nos grandes processos de mudança em que existam essas relações, né, entre esses grupos e as Américas, e o Brasil e a própria Europa. E aí, Mônica, eu queria também pedir agora para você falar um pouquinho de algum projeto, de algum trabalho que você tenha feito na educação básica, né, ou no estado do Rio, ou lá no CAP da UFRJ, algum momento em que você teve uma oportunidade de fazer um projeto de culminância, né, que tivesse a ver com a África, que você trouxesse aqui para a gente como exemplo. Bom, olha só, vou falar do mais recente, né? Porque a gente, sempre aquilo que está mais aqui agora, a gente gosta de trazer, porque também é a experiência mais fresca, né? Que é um processo que eu venho também construindo de 2014 para cá, então tem pouco tempo.
tem 7 anos, né? 7 anos é 7 é um número cabalístico aí, né? Né? Bom, mas enfim, desde 2014, mas de fato, em 2014 eu comecei a estudar isso. Eu comecei a fazer esse projeto tem menos tempo, tem uns 4 anos, que é juntar a história da África com a história dos africanos no Brasil e a experiência de ensino de história utilizando os lugares de memória de presença africana e do tráfico atlântico de africanos escravizados aqui no Brasil. Foi a minha experiência com a redação do dossiê de candidatura do Carlos do Valongo a Patrimônio Mundial. Foi uma experiência que foi muito importante na minha formação, uma experiência que me fez fazer a travessia mesmo, né? Que eu passei a estudar essas relações com o Brasil, mas de África para o Brasil, né? E foi fundamental justamente para a construção desse dossiê de candidatura do Carlos do Valongo a Patrimônio Mundial, conhecer que realidades africanas informavam e traziam, né, essa africanidade para cá. E a minha experiência é levar esses alunos, né, que são estudantes concluintes, né, dos cursos de graduação, de licenciatura em História, e também os alunos que eu participo de um curso, que é o SESPEB, que é um curso de saberes e práticas para o ensino na educação básica. É um curso da Faculdade de Educação, é um curso de especialização lato sensu, né? E existe um SESPEB da área de História. Então, são professores recém-formados ou formados há muito tempo, né? E essa turma do SESPEB faz esse curso, que tem uma duração de 1 ano, e é bem importante, porque é uma formação continuada. Então, tanto meus alunos da graduação, que estão se formando, né, em História, quanto os alunos desse curso de pós-graduação lato sensu, eu sempre, em cada um desses cursos, eu levo para fazer uma aula de campo. Uma aula de campo, e eu acho que isso pode ser feito em qualquer lugar, porque nesse país que a gente vive, vocês aí, nessa região que vocês vivem, quantos lugares, né? Quantos lugares de memória, lugares de história da presença africana, lugares de relação com o continente africano existem. E isso é uma forma da gente puxar esse fio da meada, de trazer o diálogo com essas Áfricas. Claro que a gente não vai encontrar a África aí, mas a gente vai encontrar um caminho em direção à África aí. E aí, essas experiências dessas aulas de campo têm servido muito para que esses estudantes, depois de formados, ou esses professores que já estão em sala de aula, façam isso com seus alunos, né? Que levem seus alunos para aulas de campo, né? Algumas escolas chamam de aula passeio, né? Para esses lugares, e que seja uma nova forma de ensinar a aprender a história da África. Mas isso dá uma dimensão de concretude, de materialidade, né, dessa história africana. Você vai trabalhar com essas marcas dessa história no território, no espaço mesmo das nossas vidas, né, das vidas desses alunos. E isso eu acho que tem sido uma experiência boa, importante para mim, e difícil também, porque não é fácil lidar com algumas partes dessas histórias. São histórias de caráter sensível, são histórias que exigem da gente, né, ainda mais trabalhando com educação básica, né, uma forma especial de pensar, né, como levar esses temas. Eu participei de aulas de campo também com alunos da educação básica, acompanhando colegas e alunos meus também, porque eu sempre gosto de manter esse meu diálogo vivo ali.
E é isso, acho que como experiência, são experiências que regularmente eu tenho levado, e isso se transformou, na verdade, num projeto de uma linha de pesquisa, né, que eu desenvolvo de educação, de ensino de história por meio da educação patrimonial, mas tendo como objeto de estudo, né, a história da presença africana no Rio de Janeiro. Mas, como eu digo, é o tipo de projeto que ele pode ser pensado para outras partes. Enfim, eu já acompanhei alguns projetos dessa natureza no município aqui de Caxias, aqui junto do Rio de Janeiro, tem um projeto muito bonito coordenado pelo Nielson Bezerra, que também é professor da rede nessa área e que forma professores para trabalhar com isso. Então, eu tenho conseguido dialogar com algumas outras experiências. Tem a experiência hoje muito interessante da produção de histórias, né? E de outras histórias. O site Salvador Escravista, que é um site muito bacana, criado pelos pesquisadores baianos, né? E que vai justamente iluminar esses lugares de memória, de história, né? Da presença negro-africana, no caso, em Salvador, mas se você pensar, você pode pensar esse produto, que é o site, para outros lugares, né? Para São João del Rei, para Ouro Preto, né? Para toda essa região aí. Quantos espaços aí encontram-se marcados por essa história. Então, em termos de projeto que eu gostaria de falar, esse daí é um deles que eu estou levando com o maior carinho. E aí, Mônica, para a gente finalizar, eu queria que você falasse, assim, a partir do contato que você tem com os professores em formação, né, com muitos professores que já atuam também nas redes, né, privadas e públicas, qual é a maior dificuldade que eles têm na hora de trabalhar o tema de história da África em sala de aula? Assim, você consegue tirar um denominador comum, uma coisa que aparece mais nas conversas? Olha, um só eu não vou conseguir falar, porque eu tenho a experiência dos meus estudantes de graduação que já estão dando aula, tem essa dos estudantes do FESPEB, que é esse curso de especialização, e eu também sou professora do Prof. História, que é o mestrado profissional de ensino de História, que justamente os nossos mestrandos são professores de História que estão em sala de aula, né? E que trazem essa sala de aula o tempo todo para a gente. Eu diria que, evidentemente, o maior desafio é ainda a formação, ou melhor, a ausência de formação. Esse é um desafio. A gente está aí você fazendo seu trabalho aí, a gente sabe de tantos outros, né, africanistas bem formados no Brasil, mas somos ainda poucos. Somos ainda poucos. E existem muitas limitações, ou seja, projetos importantíssimos, como o PADAB, que era o projeto de digitalização, né, de acervos africanos que tivessem a ver com o Brasil, começou por Angola. Né? Quantos trabalhos foram feitos a partir dessa documentação que foi digitalizada? Isso acabou, né? O ProAfrica, que foi uma linha de pesquisa do CNPq, também acabou. Então, eu acho que também, assim, a dificuldade de formação tem a ver com essa ausência de estímulos, né, para que esses projetos e mais pessoas possam estudar e se formar e ter acesso à boa bibliografia e à documentação digitalizada, de preferência, né, nessa ideia de democratização da informação. A segunda grande dificuldade, que eu diria, que é uma dificuldade vamos dizer, que é inerente, sobretudo, à docência, né, que que às vezes a falta de recursos, até recursos tecnológicos que as escolas, materiais que as escolas possam ter, né, em termos de livros, uma produção bibliográfica
de qualidade, né? Acessível, porque às vezes você tem uns livros ótimos, né? Que podem servir para a sala de aula, os paradidáticos, mas as bibliotecas escolares estão defasadas e precisava ter um estímulo mais efetivo para que essas bibliotecas fossem bem equipadas, porque as escolas tivessem acesso à rede. Hoje em dia tem coisas interessantíssimas na rede, né? Tem aulas de história da África que podem ser criadas a partir de recursos da rede, né? Tem museus, o Museu Estadunidense tem uma série de materiais didáticos maravilhosos, maravilhosos, aquilo tudo. Mas e aí, cadê que você tem o recurso nas escolas? Não estou nem falando na casa dos professores e eles próprios, né? A questão própria salarial, né? A valorização do professor. Mas estou falando só das escolas. Não que isso não seja importante, isso é fundamental, mas só para centrar nas questões específicas do ensino de história da África, história afro-brasileira e os seus problemas. E o terceiro grande problema, esse é mais recente e que ainda é muito vivo nas salas de aula brasileiras, ainda que eu digo, porque já leva algum tempo essa questão, é o que resulta da desinformação e da estigmatização dessas temáticas na sociedade brasileira, em certos setores. Ou seja, os professores enfrentam um preconceito fortíssimo para lidar com os temas de África, porque existe todo um pensamento retrógrado e ignorante. Ignorante, quando eu digo, é o ignorante de não saber, né? De não ter o conhecimento, que associa a história africana e a história afro-brasileira a religiosidades que escapam vamos dizer assim, da norma, né, cristã dominante no Brasil e que são vistas como propagadoras de um pensamento demonizante, né, que é demonizado, na verdade. Então, acho que existem essas três grandes lacunas: da formação, dos recursos para o ensino-aprendizagem, porque, já como diz eu não sou, vamos dizer, como dizia antigamente, não sou brizolista, mas eu lembro sempre de uma frase do Brizola, que é inesquecível num debate que ele participou com o Fernando Henrique Cardoso, que ele falando que o Fernando Henrique falou que o CIEP era muito caro e que era um projeto educativo caro, e aí o Brizola vai e fala: cara, é ignorância. A ignorância, sim, é cara. Que é projeto de educação é caro, sim. Um bom projeto de educação é caro porque é um investimento, e é um investimento que vai render maravilhosamente, muitas vezes mais no futuro. Então, eu estou guardando essa frase por quê? Porque, evidentemente, esse segundo grande problema, desafio, né, que é a questão de equiparmos as escolas, as bibliotecas, né, darmos acesso. Gente, não se pode imaginar um ensino hoje, e não é só de história, sem contar com esses equipamentos, né, com esses equipamentos, com uma internet boa na escola. Não dá para pensar nisso hoje, senão, assim, vamos estar sempre atrás. E aí o ensino de história da África perde, porque a gente precisa de conexões. A gente precisa de conexões com lugares, com pessoas, com fontes de conhecimento, de informação. E, finalmente, a gente precisa combater o preconceito, combater esse pensamento retrógrado, né? Evidentemente que aprender a estudar a história da África, a história afro-brasileira, não é estudar religião, gente. Vai estudar religião como parte do processo histórico, né? Como a gente estuda as reformas protestantes e o pensamento cristão e a importância dele na formação das Américas e do Brasil, mas não é o único ponto, né? Mas essas três grandes questões,
a ausência de formação, que eu acredito, essa questão dos recursos para o ensino-aprendizagem e o combate a esse pensamento retrógrado e, vamos dizer assim, que é um pensamento da anticiência, o pensamento do negacionismo, é a mesma matriz, né? É o mesmo registro, esse registro que nos coloca contra o conhecimento. É isso. É tudo isso que os professores enfrentam, Karen. Então, assim, não é pequena a luta dos professores. Não é pequena. É uma luta grande, porque são questões que são, para resolver, é necessário uma vontade política muito grande dos governantes e uma mobilização muito grande da sociedade. Mônica, muito obrigada, viu, mais uma vez, pelo aceite de você estar aqui com a gente. Alguém tem pergunta, pessoal, para a professora Mônica? A Stephanie fez algumas perguntas. Não, e essa hora também eu falei para caramba, já são 10h30, o povo deve estar dizendo, nossa. É o horário da aula, é o horário da aula. Mas estou aqui. Acho que a gente não tem perguntas, Mônica, mas olha, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente, véspera de feriado, nesse frio. Maior alegria, viu, gente? Maior prazer. A Vitória fez uma afirmação. Fala, Vitória. Aqui, ela falou da questão do Haiti, que ela só foi estudar na faculdade, que ela nunca viu na escola. Aí ela botou, o Silvio de Almeida aponta, inclusive, sobre essa questão do Haiti, que o projeto liberal iluminista não colocava todos os homens iguais, porque enquanto aplaudiam a Revolução Francesa, viam a haitiana como ameaçadora. E ainda colocam que as coisas ruins que acontecem lá até hoje foi por conta, né, da liberdade que reivindicaram. Exatamente, Vitória. Ou seja, é um entendimento totalmente equivocado, né? Que se a gente conhecesse melhor essa história do Haiti, nos ajudaria a colocar por terra essa visão. Primeiro, a gente olharia o iluminismo diferente, né? Você estudar o iluminismo somente desse ponto de vista das transformações na sociedade europeia, estadunidense, não. E a apropriação desse iluminismo pelos escravizados e libertos, né, no Caribe, porque não é só no Haiti, o Haiti é a grande revolução, mas você tem várias rebeliões no Caribe nesse período. Como é que, ou seja, se apropriar dessas ideias iluministas e trazê-las, né, para a reivindicação, a afirmação da humanidade, dos escravizados e dos negros libertos também. Isso é só um lado da questão. A própria criação das ideias iluministas, então estou indo mais lá atrás ainda, né, elas são resultantes de uma série de ações e de formulações que não são só europeias. Então, você tem esses africanos e seus descendentes também trazendo essa sua reivindicação de humanidade e de direitos, né, não formulados, evidentemente, da forma contemporânea, mas de outras formas, que levaram a que o próprio iluminismo fosse criado. Ou seja, o iluminismo ele também resulta desse conflito, né, que esses europeus têm na sua relação com os africanos escravizados, né, e com os indígenas escravizados. Isso tudo é uma história que não é dissociada, né? Essa história ela é uma história que é relacional e ela é uma história que ela não encontra nascedouro só na Europa. Não foram os europeus que inventaram que todos os seres humanos são iguais. Eles não inventaram isso. Isso foi afirmado, né, por muitos grupos em diferentes partes do mundo, inclusive grupos africanos. Então é isso, Vitória. Você não estudou o Haiti e eu não estudei o Haiti,
né? E quantas pessoas não estudaram o Haiti, não estudaram outras rebeliões e não conseguem, portanto, acabam achando que o centro da criação das ideias mais revolucionárias do mundo continua sendo a Europa sempre, né? A gente acaba, né, absorvendo essa ideia e é uma ideia que não corresponde à verdade. É isso aí. A gente tem que começar, né, a pensar que tantas coisas acontecem em diferentes partes do mundo, no continente africano, inclusive, não só em termos de ações, mas de formulação, de ideias, de pensamento, né? É isso. Mas alguém, pessoal, tem pergunta? Alguma colocação? Mônica, então foi uma honra, viu? Sinta-se abraçada com muito carinho. Já tive a oportunidade de te abraçar pessoalmente aqui na universidade. Quero repetir esse abraço em breve, em algum evento presencial, né? Sem máscara. Tomara. Espero irei com o maior prazer. Muito perto, né? E é uma honra, né, trilhar um pouquinho desse caminho que você ajudou a pavimentar lá atrás, né? Às vezes ali, sem querer, dando uma simples aula de Idade Média africana que fez a minha cabeça explodir, terminando a faculdade já, viu? Então, muito obrigada por isso, muito obrigada também por aceitar fazer parte da série. E aí eu mando para você, quando o pessoal do LIS fizer a edição toda certinha, eu mando para você ver, tá bom? Tá ótimo. Olha, eu só tenho a agradecer o convite. Acho que, assim, bom, primeiro essa coisa de falar, né? Quando a gente fala sobre a própria trajetória, a gente pensa também, né? Enfim, o que significou, né? E o que significa estar nessa história, né? Então, quando eu comecei a estudar a história da África lá atrás, que eu não sabia nada, né? E que, enfim, fui aprender com os mais velhos, né? E desde sempre eu acreditei que o caminho para eu continuar nesse rumo, né? Que entrelaçava, né? O Brasil e o continente africano, as Américas e o continente africano, era um caminho que passava por espalhar essa história por mais espaços, né? Ou seja, quanto mais gente soubesse, melhor. Então, essa foi uma ideia que sempre me acompanhou, né? Eu acho que tem a ver com o fato de eu ser professora, então o conhecimento que eu adquiria sobre a África, ele só faria sentido se eu pudesse compartilhá-lo. E segundo, e que não é o segundo em termos de importância, é de que essa nossa área de estudos é também uma área de afirmação da luta contra o racismo, que a gente não está trabalhando com história da África, né? Com história afro-brasileira em qualquer lugar do mundo. Nós estamos falando do Brasil, é um país profundamente marcado por um racismo estrutural, de longa duração. Então, o nosso labor, e eu digo meu labor, ele só faz sentido se eu estou contribuindo para uma luta antirracista, ou seja, para que a gente também consiga transformar, a partir do nosso estudo, do nosso trabalho em sala de aula, né, esse país em algo melhor, né, mais digno dos seus próprios habitantes e que a gente consiga trazer a história da África também para o seu grau de importância é uma forma de reparar, é uma forma de reparação. E, a meu ver, essa é uma questão fundamental para ser discutida, né? Essa afirmação da importância da história africana e da história da população negra brasileira nos espaços, né, de conhecimento, nos espaços de aprendizagem, tudo isso aí por onde a gente transita. Obrigada, Ingrid, muito obrigada por essa chance, obrigada a vocês por me ouvirem, e é isso, eu continuo sempre disposta, né, quando nos permitir, né, quando
as condições nos permitirem contato presencial e estar com vocês também dessa forma.